Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração aqui do afroeduca.com. Em nome de toda a nossa equipe, um salve. Aqui é onde a gente, mergulha fundo mesmo, transformando histórias e a força da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, pulsante. É isso que a gente faz. E cada análise nossa aqui é inspirada diretamente pelas canções do nosso canal, o Afroeduca Sound. A gente traz as reflexões que a música desperta, o contexto histórico por trás de cada letra e sempre busca explorar os caminhos pedagógicos que se abrem. Afinal, como a gente acredita e gosta muito de dizer, aprender com música é lembrar com o coração. E hoje, olha, o nosso mergulho é numa história poderosa, a Revolta dos Búzios. Aquele movimento que sacudiu as estruturas de Salvador lá em 1798. Temos um material, riquíssimo para nos guiar, relatos históricos que quase nos transportam para a época, sabe? E tem uma descrição fascinante que retrata o movimento quase como um personagem coletivo, cheio de vida. E, claro, uma música que o Afroeduca criou especialmente sobre essa revolta. Isso mesmo. E o nosso objetivo aqui é vasculhar essas fontes, Não só para entender os fatos, o que aconteceu na Bahia naquele finalzinho do século XVIII, mas principalmente para a gente captar a dimensão do significado da Revolta dos Búzios. Porque ela ressoa tão forte até hoje. Especialmente se a gente pensa nas questões sociais, raciais e algo que para nós é fundamental, no seu potencial pedagógico. Vamos tentar conectar os fios entre a história, a música e como tudo isso pode, de fato, inspirar a educação. Paperback. Essa ideia do movimento como um personagem coletivo, nossa, me parece um ótimo ponto de partida, vamos explorar isso. Uma das fontes descreve a revolta assim, Não como um evento frio, histórico, mas como uma entidade viva. Quem seria essa entidade? Imagina só, um corpo feito de muitos corpos, artesãos habilidosos, alfaiates com suas agulhas e linhas, soldados de baixa patente e, ressentidos, homens negros livres buscando seu espaço e também pessoas escravizadas sonhando com a liberdade, mulatos, enfim, toda aquela população miúda, trabalhadora que fervilhava nas ruas de Salvador. O apelido Búzios viria dos pequenos adornos que alguns usavam, Talvez como um sinal de reconhecimento ou proteção, quem sabe. Mas a alma desse personagem, essa era feita de outra matéria. Papéis escritos às pressas, Panfletos clandestinos passados de mão em mão, conversas sussurradas a altas horas da noite. E a família que compunha esse ser coletivo era imensa, diversa. Eram homens negros e pardos que, enquanto costuravam roupas, também alinhavavam ideias de um futuro diferente. Eram aprendizes observando e absorvendo tudo. Quitandeiras que, entre um pregão e outro, espalhavam notícias e recados. Marinheiros chegando de outros portos, trazendo não só mercadorias, mas ventos de mudança, de revolução. E soldados que sentiam na pele a hierarquia e o preconceito da estrutura militar colonial, Unindo toda essa gente diversa, uma promessa forte, um desejo comum. Liberdade para todos, igualdade de tratamento, o fim da desumanidade da escravidão e também o fim da fome e da carestia que apertava a barriga dos mais pobres. Era isso. E o que me chama muito a atenção nessa descrição da família, nessa composição do personagem, é justamente como ela sublinha a base popular e incrivelmente diversa do movimento.
Fica muito claro que não estamos falando de um único líder carismático, né? De um herói isolado que arrasta a multidão. Exato. É um levante que brota de baixo, um verdadeiro coro de vozes e anseios. Claro, a história registrou nomes que emergiram como lideranças importantes nesse processo, né? Como Lucas Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira. Esses nomes são importantes, mas eles são a expressão desse coletivo, não a sua totalidade, entende? Totalmente. E o temperamento desse personagem coletivo, a fonte o descreve como atrevido, ousado e, ao mesmo tempo, didático. Isso é interessante. Ele tinha a sagacidade de ler o mundo nos boatos das ruas, nos rumores que corriam pelas praças e mercados. E, fundamentalmente, ele tinha a capacidade de traduzir aquelas ideias grandiosas que sopravam do outro lado do Atlântico, ideias de república, de direitos, em demandas muito concretas, palpáveis para o dia a dia da população. Um salário mais justo pelo trabalho, o sonho de uma república onde todos tivessem voz, acesso à educação e algo tão básico quanto essencial, um preço justo para o pão de cada dia. Esse personagem, claro, sentia medo. Medo da repressão violenta da coroa, medo das traições, das delações, medo da forca, né? Que era o destino comum dos rebeldes. Mas, em contrapartida, tinha uma fé quase mística na força da palavra escrita. Acreditava que um simples panfleto rabiscado à luz de vela podia ter o poder de incendiar mentes, de iluminar a cidade inteira com a luz da esperança e da mudança. Nossa, e essa fé na palavra, essa ousadia toda, só faz sentido se a gente entende o caldeirão que era Salvador em 1798. Para a gente compreender a força desse personagem e o porquê de ele ter surgido com tanta intensidade, precisamos visualizar o cenário. Salvador, antiga capital da colônia, ainda era o centro administrativo e econômico de uma capitania vital para Portugal, Bahia, mas era uma cidade, assim, partida, marcada por uma desigualdade social e racial abissal. A riqueza gerada pelo açúcar e pelo intenso comércio portuário se concentrava nas mãos de poucos, enquanto a vasta maioria da população, especialmente a negra e mestiça, vivia em condições precárias. E tudo isso sustentado por um sistema escravista brutal, onipresente. Nossa. Soma-se a isso um contexto de crise, né? A carestia, ou seja, o alto custo dos alimentos básicos, e o desemprego atingiam em cheio a população pobre, incluindo muitos negros e mulatos livres, além dos escravizados urbanos. E, como você mencionou, o mundo atlântico estava em plena ebulição. Os ecos da Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que questionavam as monarquias, né, e inspiravam mudanças radicais na Europa. E também as revoltas de escravizados no Caribe, como a bem-sucedida e impactante Revolução Haitiana. Sim, fundamental. Que culminou na independência do Haiti e no fim da escravidão por lá. Isso tudo chegava aos portos de Salvador. Essas ideias circulavam através de marinheiros, viajantes, livros e papéis que entravam clandestinamente. A atmosfera era carregada de possibilidades, de questionamentos ao poder estabelecido. É exatamente nesse cenário de tensão social, crise econômica e circulação de ideias libertárias que esses grupos começam a se conectar e a conspirar. Artesãos, e aqui os alfaiates realmente se destacam como protagonistas, né? Soldados de baixa patente que compartilhavam das dificuldades e ressentimentos, homens negros livres buscando cidadania, eles transformam seus espaços de trabalho e convivência, as oficinas, os quartéis, as vendas, as fontes d'água, os mercados, em locais de encontro, de debate e organização da resistência. A cidade pulsava com essa articulação subterrânea, né? E a principal ferramenta para espalhar a mensagem, para chamar mais gente para a luta, eram os panfletos manuscritos. Dá para imaginar a cena: pequenas folhas de papel com mensagens incisivas escritas à mão, sendo afixadas nos muros das igrejas e prédios públicos durante a noite. Ou discretamente deixadas em locais de grande circulação. Nesses papéis, as palavras de ordem eram diretas, sem rodeios. Abaixo o governo tirano, viva a república,
fim da escravidão. E exigências bem práticas, salários melhores, redução no preço absurdo da carne e da farinha, mais oportunidades para todos, sem distinção de cor ou origem. Era a voz da rua ganhando forma no papel. E aqui reside um ponto crucial, sabe? Uma das principais chaves para entender a singularidade da Revolta dos Búzios. Algo que as fontes enfatizam e que a gente precisa destacar como um insight fundamental: a sua base social. Era um movimento essencialmente urbano, nitidamente popular e com uma marca racial muito forte, predominantemente negra e parda. Isso não quer dizer que não houvesse simpatizantes em outras camadas, talvez até alguns brancos pobres ou mesmo indivíduos da elite insatisfeitos com Portugal. Mas o coração, a força motriz, a liderança e a maioria dos participantes vinham desses setores subalternizados da sociedade soteropolitana. Essa composição social diferencia radicalmente a Conjuração Baiana, outro nome pelo qual a revolta é conhecida, né? Assim como a Revolta dos Alfaiates de outros movimentos da época. Como a Inconfidência Mineira, por exemplo. Exatamente. A Inconfidência Mineira teve um perfil muito mais elitista, liderado por homens brancos, ricos e letrados. É bem diferente. E a estratégia deles era brilhante no seu pragmatismo, algo que uma das fontes chama de pedagogia de praça. O que isso significa? A habilidade notável de pegar conceitos filosóficos complexos vindos do Iluminismo, aquele movimento intelectual que varria a Europa com ideias de razão, direitos naturais, liberdade. E questionamento do poder absoluto dos reis, como república, igualdade, liberdade, e traduzi-los para a linguagem e para as necessidades concretas do povo. Falavam de república, sim, mas também falavam do preço do pão, da carne seca, da necessidade de um salário que permitisse viver com dignidade. Essa pedagogia tornou as ideias acessíveis e mobilizadoras. A conspiração ganhou corpo e ousadia, culminando em agosto de 1798, quando vários desses panfletos apareceram pela cidade. Alguns convocando abertamente a população para se levantar e tomar o poder. E a resposta, imagino que não tenha sido nada boa. Pois é. Como era de se esperar do poder colonial, a reação das autoridades portuguesas foi imediata e implacável. Assim que os panfletos se espalharam e a notícia da conspiração chegou aos ouvidos do governador, uma investigação rigorosa foi iniciada. A máquina repressiva do Estado colonial se moveu com rapidez. Infelizmente, ocorreram delações, algumas talvez por medo, outras por promessa de recompensa ou alívio de pena, que foram fundamentais para desarticular o movimento antes que ele pudesse explodir numa revolta armada em grande escala. Ah, que pena. Seguiu-se uma onda de prisões que atingiu dezenas de pessoas. O processo judicial foi rápido, e em novembro de 1799 veio a sentença, calculada para ser exemplar e aterrorizar qualquer um que pensasse em desafiar a coroa. 4 dos principais líderes foram condenados à pena máxima, a forca. Os nomes que entraram para a história como mártires: Lucas Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. 4 homens negros, expoentes daquela base popular que sonhou com outro Brasil, executados publicamente por enforcamento na Praça da Piedade, um local central de Salvador. E a crueldade não parou por aí, né? Seus corpos foram esquartejados e as partes expostas em diferentes pontos da cidade, como uma mensagem macabra do poder colonial, uma advertência brutal. Mas, e aqui a história ganha outra dimensão, apesar dessa violência toda, apesar da derrota militar e da execução dos líderes, não foi o fim da linha para essas ideias, né? Para o legado da Revolta dos Búzios. De forma alguma. A repressão selvagem conseguiu sufocar a revolta no curto prazo, sim. Mas foi incapaz de apagar a sua memória e o seu significado profundo. Olhando em perspectiva histórica, na longa duração, aqueles homens executados se transformaram em símbolos poderosos de resistência e martírio popular. Passaram a representar a luta do povo por liberdade, igualdade e justiça social. E a Revolta dos Búzios, mesmo derrotada, deixou uma marca. Uma marca indelével.
Podemos dizer que ela é um ponto de inflexão na história das lutas sociais no Brasil. Um ponto de inflexão? Por quê? Porque a Revolta dos Búzios é considerada por muitos historiadores como pioneira em vários aspectos. Ela foi o primeiro movimento na história do Brasil a formular um projeto republicano que não vinha da elite, mas sim dos setores populares, e que tinha como eixos centrais a questão social, a luta por pão e trabalho digno e a questão racial, com a defesa explícita do fim da escravidão. É um insight crucial. Eles estavam imaginando uma república popular, antirracista e com foco nos direitos sociais básicos. Nossa, isso é muito forte. Colocaram na pauta política de forma radical para a época a cidadania plena para a população negra e pobre, questões que a independência formal do Brasil, lá em 1822, passaria longe de resolver, né? Mantendo a escravidão e a exclusão social como pilares da nova nação. Funciona quase como um elo perdido, ou melhor, uma ponte fundamental na nossa história. A Revolta dos Búzios conecta as lutas anteriores por liberdade, como a resistência heróica do Quilombo dos Palmares, com outras revoltas urbanas e rurais do período colonial e, ao mesmo tempo, ela antecipa e inspira os projetos populares de república que vão pipocar ao longo de todo o século XIX no Brasil. É uma linhagem de resistência que não se deixou apagar. E essa memória, essa chama, continua viva. Está presente nos nomes de ruas e praças em Salvador, Largo dos Mártires, Rua Lucas Dantas, em monumentos, nos livros de história, ainda que muitas vezes de forma insuficiente, né? E pulsa com muita força na cultura popular, especialmente na cultura afro-baiana, nos cortejos dos blocos afro, na poesia engajada dos slams que ecoam nas periferias. Exatamente. E falando em memória viva, em fazer essa história pulsar hoje, é aí que a música do Afroeduca Búzios em voz alta entra como uma faísca, né? Uma ferramenta criada justamente para isso, para que essa história não seja esquecida e continue a nos ensinar. O refrão diz muito, olha só. Búzios em voz alta, Bahia, 1798, negro e mulato pedem pão e direitos, república no peito, igualdade na mão, panfleto é tambor que sacode o chão. Que força! Essa letra é um recurso pedagógico de um valor imenso. O refrão que você citou é um primor de síntese. Ele dá voz ao sujeito coletivo, negro e mulato, explicita as demandas centrais, pão e direitos, aponta o horizonte político, república no peito e igualdade na mão, e ainda cria uma metáfora incrivelmente potente, panfleto é tambor que sacode o chão. Quer dizer, a palavra escrita não é só letra morta no papel, ela é convocação, ela tem ritmo, ela mobiliza, ela tem o poder de fazer tremer as estruturas do poder. É a escrita como arma de luta popular. Tem um outro verso que me pegou muito. Mão de alfaiate costura a ideia no pincel. Que imagem forte. Conecta diretamente o ofício mais marcante da revolta, a alfaiataria, não só com a agulha e a linha, mas com a costura de ideias com a escrita, pincel aqui talvez remetendo a pena de escrever, né? Com a alfabetização política que estava acontecendo ali. E aquela outra ideia que a gente já comentou, da pedagogia de praça, aparece de novo na letra. Rua é sala de aula, praça é tambor. Reforça que o aprendizado, a conscientização e a mobilização aconteciam ali, no espaço público, na vivência coletiva, fora dos muros da educação formal, que era para poucos. Exato. E a ponte da música, ao citar nominalmente os 4 mártires, Lucas, Gonzaga, João, Manuel, faz um movimento muito significativo. Ela resgata esses nomes do esquecimento e transforma a tragédia da forca numa sala aberta no tempo. Ou seja, a execução não foi o fim, mas o início de uma lição que atravessa os séculos, um ensinamento sobre coragem e luta por direitos. Ressignifica o martírio, não como derrota, mas como semente. E o verso que fecha a canção, hoje a memória é nosso clarão, amarra tudo de forma brilhante, conectando diretamente a luta de 1798 com o nosso presente. Lembrar não é só um ato de nostalgia, é um ato político fundamental para iluminar os nossos caminhos hoje. E o material do Afroeduca vai além da música.
As notas didáticas que acompanham Búzios em voz alta são um verdadeiro presente para educadores e educadoras. Sugerem atividades práticas fantásticas para levar essa história para a sala de aula, propor a análise profunda da letra, desafiar os estudantes a criarem seus próprios panfletos manifestos sobre questões atuais que os inquietam, pesquisar sobre os ofícios urbanos daquela Salvador do século XVIII, uma ótima ponte com geografia e história do trabalho, construir linhas do tempo comparativas, mergulhar nas biografias desses líderes populares que ousaram desafiar o império. É muita possibilidade. Exatamente. E o interessante é que todo esse conteúdo se encaixa perfeitamente nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Em História, permite aprofundar discussões sobre o período colonial, a crise do sistema, as ideias iluministas e a Revolução Francesa como contexto, a escravidão e as diversas formas de resistência, comparando a Conjuração Baiana com outras revoltas. Claro. Em língua portuguesa, dá para trabalhar a análise de discurso, gêneros textuais como o panfleto e o manifesto, argumentação. Em geografia, pode-se explorar a urbanização de Salvador, os fluxos no Atlântico, o uso de mapas históricos. Em sociologia, abre discussões essenciais sobre relações raciais, classe social, cidadania, movimentos sociais. E em artes, a própria canção, o ritmo, a poesia como expressão política e cultural. É um tema com um potencial interdisciplinar riquíssimo, capaz de engajar os estudantes de forma significativa. Com certeza. E se a gente busca conectar tudo isso a um quadro mais amplo, sabe? A uma reflexão sobre o Brasil. A Revolta dos Búzios nos deixa uma pergunta incômoda, mas fundamental que ecoa até hoje. Que tipo de república, que modelo de cidadania estava sendo sonhado por aqueles homens e mulheres em Salvador, em 1798? Era uma visão que nascia do povo, antirracista em sua essência e profundamente preocupada com direitos sociais básicos, como trabalho digno, comida na mesa, participação política. Uma visão radicalmente diferente daquela república excludente, oligárquica e profundamente marcada pela desigualdade racial e social que acabou se consolidando no Brasil. Exato. E essa pergunta nos leva à reflexão final que a gente quer deixar para quem nos ouve. Como a memória dessa luta intensa, dessa coragem imensa dos conjurados baianos, memória mantida viva por iniciativas culturais e pedagógicas, como a música do Afreduca, pode nos inspirar hoje? Como ela pode nos ajudar a, usando uma expressão de uma das fontes, costurar o Brasil que ainda falta? De que maneira essa história de resistência popular e negra, que emergiu das ruas de Salvador há mais de 2 séculos, continua a nos provocar e a nos guiar nos desafios gigantescos que ainda enfrentamos na busca por igualdade racial, por justiça social e por uma cidadania que seja de fato plena e para todos e todas neste país. Fica a reflexão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje, um mergulho na história vibrante e na música potente da Revolta dos Búzios. Esperamos que tenha sido uma jornada esclarecedora, instigante e, acima de tudo, inspiradora para quem nos acompanhou. Em nome do Afroeduca.com, agradecemos imensamente a sua companhia nessa exploração. Se você curtiu esse mergulho na história e na cultura afro-brasileira, fica o convite. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e não deixe de conferir mais conteúdos lá no Afroeduca Sound. Lá você encontra mais músicas como Búzios em Voz Alta, outras análises aprofundadas como esta e muitas novas histórias e aprendizados que estão por vir. Vale muito a pena. Continue nessa busca por conhecimento, refletindo e aprendendo conosco. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.